Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Hoje, entre outras coisas, vamos falar da reunião do BCE, o Banco Central Europeu, em Sintra, e também da evolução das taxas de juro e os seus efeitos num país onde o preço da habitação não para de aumentar. Professor de Economia e Finanças Públicas no Instituto Universitário de Lisboa, ele foi também Ministro das Finanças entre 2002 e 2022, depois de ter exercido funções como Secretário de Estado do Orçamento. Como Ministro foi, aliás, o primeiro a conseguir, em 2019, um excedente orçamental da era democrática em Portugal. Licenciou-se e tirou um mestrado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. O doutoramento alcançado no MIT, nos Estados Unidos, foi na área da concorrência e da regulação. Gosta de dançar e de música. Já vamos conhecer melhor o seu gosto musical adiante. Também pratica desporto, futebol, natação e pédal, se não estou em erro, mas não deixa de apreciar os prazeres da mesa. Gosta de cozinhar. Em casa é ele que o faz com regularidade. Pai de 2 filhos, 2 ferrenhos benfiquistas que saíram à mãe. Ele é, obviamente, do Sporting, até no nome. João Leão, ex-ministro das Finanças. O nosso convidado de hoje, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo de novo ao Dúvidas Públicas. No primeiro trimestre, o preço da habitação em Portugal subiu quase 18%. Foi o maior aumento na União Europeia, que registrou uma subida de 5,1%. Já nos países do euro, a subida foi de 4,7%. Corremos o risco de ter uma bolha no imobiliário? Sim, existe. O problema da habitação tem sido, e para ainda consolidar, não é só no último ano, é um problema que já vem desde há 12 anos. Desde 2015 até agora, Portugal foi o país onde mais cresceu o preço da habitação. Vínhamos do problema inverso, com o problema da altura da Troika, em que houve até mesmo uma queda do preço das casas. Mas desde aí, os números últimos referem que o preço da habitação aumentou cerca de 180%. E aumentou a um ritmo 3 vezes maior durante este período todo do que aumentou no resto da União Europeia. Isto é um problema muito grave a 3 níveis. Em primeiro lugar, como toda a gente sabe, é um problema social dramático, não é? E sobretudo para as novas gerações que estão na fase em que precisam de comprar casa, e isso afeta-os muito diretamente. Mas não só eles, mas todos também, muitas pessoas que alugam casas também sentem isso no preço das rendas, que não aumentou tanto, mas tem estado a aumentar também de forma muito expressiva. Não aumentou tanto como o preço da habitação, mas aumentou bastante. Um segundo problema do preço da habitação é o problema mesmo para a competitividade do país enquanto a atração de negócios. Ou seja, Portugal já começa a ser um país caro para instalar negócios de serviços em Portugal, sobretudo nas grandes cidades, passa a ser um país relativamente caro. Já há contatos de associações de empresas, não sei, ou de empresários que referem que já pensam 2 vezes a vir para Portugal instalar os seus negócios, porque o preço da habitação já é muito... O preço da habitação, o preço dos escritórios já é bastante elevado. E depois há um terceiro problema que é referido e o Banco de Portugal e o próprio FMI têm referido, e o Banco de Portugal tem estado a procurar tomar algumas medidas para conter. Passa a ser um problema grave também, significativo do ponto de vista para a estabilidade financeira. Podemos estar aqui a criar uma bolha no mercado de habitação que, uma vez rebentando essa bolha, pode tornar mais difícil a situação não só das famílias, mas também do setor financeiro. Uma das coisas que nos salvaguarda, que nos dá algumas garantias, é que o setor financeiro neste momento está muito robusto, tem rácios de capital em muito bom estado, não estamos com as fragilidades que tínhamos há 15 anos atrás. Corrigiu mal parado. Portanto, temos um setor financeiro muito robusto, com rácios de capital bastante elevados, até comparando com os outros bancos na Europa. Isso é um ponto positivo. Mas como o nível do aumento do preço da habitação é tão elevado em Portugal, que isso, havendo uma correção, porque há uma crise, depois torna-se difícil satisfazer os compromissos dos preços da habitação, corrigindo significativamente se isso acontecer num contexto de crise, isso pode criar um problema também ao nível da estabilidade financeira, que convém precaver. Eu penso que têm sido tomadas algumas medidas, sobretudo ao nível do Banco de Portugal, não só ao nível dos rácios de capital. Agora vai ser tomada mais uma medida para evitar que a taxa de esforço baixarem cerca de 50 para 45 pontos, portanto, cerca de 10%, 50 para 45. Nós já lá iremos. Queria só fazer-lhe uma pergunta intermédia, que é, se no limite, e também correndo da sua experiência como professor de finanças públicas, não é? Se no limite isto é um problema de políticas públicas, ou seja, se houve alguma coisa que realmente correu
bastante mal nas políticas públicas para passarmos, como dizia ou sublinhava no início, de 88 para 8. Isso é uma pergunta interessante. Eu acho que tem várias dimensões. Por um lado, tudo começa com o setor da construção que paralisou durante o período da Troika. Portanto, houve um corte total de financiamento, o setor foi arrasado, os indicadores de construção praticamente deixou-se de construir. Os mais afetados. Atingimos os mínimos de construção nesse período. Agora tem estado a recuperar, mas de forma devagar, mas tem estado a recuperar já. Os licenciamentos agora já são mais de 3 vezes maiores do que eram nessa altura. Primeiro foi esse choque. Depois, segundo, que aí foi pelo negativo. O setor que foi destruir o setor da construção. O que é que aconteceu a partir daí? Sobretudo a partir de 2015-16, temos assistido em Portugal uma forte recuperação da economia, muito acentuada no crescimento do emprego e do turismo e de pessoas que querem viver para Portugal. A contrapartida disso foi a crise na habitação que estamos a viver. Exato, isto é um reflexo, é um efeito colateral do sucesso económico em termos de crescimento do emprego e do turismo. Portanto, conseguimos bons números na economia, o país aguentou-se e recuperou melhor do que muitos outros, mas teve o efeito perverso de... Exatamente isso, ou seja, o emprego cresceu de forma que não era expectável. Aumentou cerca de 25% em uma década, que é algo que ninguém conseguia esperar numa altura. Ainda agora está a continuar a crescer. Nós sabemos que isso é sustentado pela imigração. Uma fase inicial, entre 2015 e 2020, foi reduzindo as taxas de desemprego elevadas que havia do tempo da Troika, mas desde os últimos 5 anos tem sido por via da imigração que o emprego tem crescido. A entrada de novos trabalhadores. Novos trabalhadores que são importantes para a economia e para a sustentabilidade do financeiro do país, mas têm este efeito no curto prazo. A médio e longo prazo, estes imigrantes são eles próprios que estão a ajudar a construir as novas casas. Portanto, temos que ver que a médio prazo o efeito não é necessariamente de agravar o preço das casas, mas no curto prazo não deixa de ter esse impacto no preço da habitação. Queríamos olhar para o Banco de Portugal, estava a mencionar isso há pouco, o João Leão estava a falar disso, anunciou, portanto, para agosto a entrada em vigor de regras mais apertadas, digamos assim, na questão do crédito, taxa de esforço para 45%, apenas com 10% de exceções, prazo de crédito 10 com a idade, enfim. Devia ter ido mais longe? Eu penso que é um primeiro passo que se dá, e depois uma questão de avaliar. Vai tornar uma situação transitória um bocadinho difícil para as famílias, porque de repente o preço das casas não ajusta automaticamente, portanto também temos que ter isso em consideração. Depois, passado esse momento transitório, isso acaba por não prejudicar as famílias, porque isso evita também que o preço da habitação suba de forma tão acelerada. Portanto isso não acaba por penalizar as famílias. Mas no curto prazo gera ali um efeito, enquanto os preços não corrigem dessa alteração, de alguma maior dificuldade em comprar casa. Mas também houve, ao longo, e voltando à sua pergunta anterior, houve algum conjunto a boa parte das políticas que fizeram, não são a principal explicação, mas acabaram de alguma forma com boas intenções, mas acabam muitas vezes por agravar o preço da habitação. Pode dar exemplos? Foram a maior parte de todas as políticas que ajudaram as pessoas a comprar casas, não é? Todas a endividarem-se. A comprar casas, isenções de impostos em compra de casa, todas as medidas que ajudam do lado da procura. A garantia pública. Aumentar a procura. Tiveram como consequência, eram políticas bem intencionadas para ajudar, mas não tiveram como consequências contribuir. Aumentou-se a procura sem haver capacidade de oferta. Quando o crítico, o problema da habitação, nós sabemos, e é um bocado difícil para os responsáveis políticos dizer isso, é um problema que não tem solução no curto prazo, é algo que passa sobretudo pelo criar condições para maior construção, isso é maior licenciamento, maior rapidez no licenciamento, maior licenciamento não só mais rápido, mas também haver maiores sítios onde é mais fácil urbanizar terrenos, para haver mais zonas de construção. Nós sabemos que isso é um pouco inevitável na Grande Lisboa, dado o forte crescimento da população que os números do INE vêm mostrar. Ou seja, agora, aquilo que nós chamávamos a grande área de Lisboa, considerando também o distrito de Setúbal, nós sempre pensámos que era uma área que tinha cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Mas se virmos esta zona alargada de Lisboa, distrito de Setúbal e aqui a zona do Oeste, já chegamos a um número de cerca de quase 2 milhões de pessoas. Portanto, toda esta grande zona precisa aqui de projetos até mais estruturais de urbanização, de novos terrenos para a habitação, para responder a este crescimento da população. Este crescimento da população depois também tem outros efeitos, não só na habitação. Portanto, exige repensar nas áreas onde tiver o maior crescimento do território, este maior crescimento da população,
as políticas públicas, não só para responder... Na área da mobilidade, na área, enfim, uma série de outras coisas, claro. A garantia pública tem sido particularmente criticada, nomeadamente pelo Banco de Portugal, porque, segundo eles, e têm dados para sustentar isto, aumentou o risco e endividamento. Acha que esta medida devia ser revista? Quer dizer, é sempre algo que cabe naturalmente aos responsáveis políticos avaliar. É sempre uma política que é dirigida aos mais jovens. Tem essa consequência indireta que é referida, que também tem como efeito contribui para este processo de aumento do preço da habitação, mas também é verdade que no caso dos jovens em particular desse segmento, também os ajuda na compra da habitação. No limite a ficar no país, não é? Há aqui um trade-off que é preciso ter que considerar, e isso cabe aos responsáveis políticos avaliar esse trade-off. Ou seja, por um lado, é verdade que contribui para um problema, até torna aqueles que não são jovens, que por acaso queiram comprar a habitação, mais difícil para eles. Porque o preço aumenta. Mas nos jovens não deixa de facilitar um pouco e portanto, isso também é uma preocupação. Agora, o importante aqui é termos como a centralidade deve estar no lado da oferta e no lado de criar condições para maior construção de forma rápida, mas nós sabemos que isso demora tempo. Portanto, não podemos ter o licenciamento e todos os processos de normalização fazer muito atrasados e demorar muito tempo, porque isso já sabemos que há uns sinais que está a recuperar, mas está a recuperar de uma forma que nós gostaríamos que fosse mais rápida. Neste momento já estamos com níveis que já são 3 vezes maiores do que eram no período da Troika, mas o período da Troika eram períodos muito baixos. Ainda estamos a níveis muito abaixo do que eram no início do século. Com este ritmo de recuperação, diria que nós teríamos uma situação equilibrada daqui a quantos anos? Não temos ideia. É difícil fazer essa avaliação. É uma excelente questão, mas é difícil fazer essa avaliação, sobretudo porque também há aqui dinâmicas, sobretudo do mercado de trabalho, da imigração. Do fluxo de entrada de imigrantes, etc. E, portanto, é muito difícil calcular que daqui a 5 anos, eu diria, mas sempre, nunca se sabe fazer previsões do ponto de vista da evolução de ativos financeiros, é sempre, ou de qualquer ativo, é sempre muito, fazer a evolução de qualquer preço é sempre algo muito difícil de fazer e muito arriscado, mas não é expectável que estes aumentos continuem por muitos anos. Portanto, estes aumentos que nós temos que assistir em Portugal, há um de começar a estabilizar e provavelmente pode acontecer um contexto de crise, vai até haver uma correção. Olhando, por exemplo, para um caso semelhante ao português, o caso do Luxemburgo. O Luxemburgo foi um país que, entre 2007 e 2022, os preços de habitação começaram a aumentar antes de Portugal, aumentaram brutalmente até 2022, mas agora caíram 15%. Com o choque das taxas de juros. Portanto, alguns países da Europa têm assistido a correções do preço da habitação. O preço da habitação não está condenado a aumentar sempre. E quando a oferta começa a responder e a procura deixa de crescer a um ritmo tão rápido... Haverá correções. Temos que ter esperança nessas correções. A atual situação, diria que não é uma situação de equilíbrio natural, porque o preço da habitação face aos rendimentos dos trabalhadores em Portugal é dos mais elevados da Europa e isso não é uma situação de equilíbrio. É uma situação que tem a ver com o facto da procura ter crescido muito rapidamente e a oferta demorar tempo a ajustar. E, portanto, é natural que esta situação... Retoma a sua ideia inicial. Se depois as políticas públicas, e por isso é que lhe perguntei se era uma questão de políticas públicas, agravarem a procura, no momento em que não há oferta, obviamente que todos esses problemas se agravam, não é? Sim. Embora eu estou convencido que as políticas públicas apenas deram um contributo, o fator fundamental vem desta dinâmica económica, não só da dinâmica económica, do turismo, das pessoas que querem vir residir para Portugal, que vêm e de uma origem, digamos, na crise e na pandemia. A pandemia também teve um efeito adicional, trouxe muitas pessoas que passaram a poder viver em Portugal e trabalhar de forma remota, não é? Portanto, os nómadas digitais, esse processo acelerou. É um processo em que Portugal beneficiou de tornar-se um país mais competitivo nesse sentido, porque antes uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era a distância face ao centro da Europa e o teletrabalho e o trabalho remoto reduziu a importância deste fator que nos prejudicava muito. Mas isso não deixa de ter consequências no curto prazo sociais graves e difíceis para uma parte da população. Há um bocado questionei sobre a garantia pública para os jovens, respondeu-me com um NI e eu vou subir a parada. O presidente do Banco de Fomento, Gonçalo Regalado, anunciou aqui no Dúvidas Públicas que pretende conceder garantias públicas para a classe média e para os mais desfavorecidos. Parece-lhe uma boa ideia?
Portanto, vai nessa linha. A dúvida é se mantém ou não o requisito de ser jovem ou não. Portanto, ele parece estar a alargar, esse âmbito, não é? É classe média e desfavorecidos. Portanto, isso é preciso ter um cuidado a partir do momento em que se começa a generalizar, porque aqui a parte dos jovens tem um tal trade-off. Nós sabemos que para aceder, estamos a privilegiar os jovens, estamos a tornar mais difícil aos que não são jovens, porque criamos melhores condições para os jovens para comprar casa. Como o número de casas está fixo no curto prazo, se damos mais facilidades a uns aos outros que vão ter mais dificuldade. Também é uma forma de reter talento, não é? Exato. Agora, se fizermos para todos, isso pode contribuir para não só para aumentar alguns riscos em termos de finanças públicas, mas também continuar a alimentar este fenómeno que devemos ter algum cuidado. Portanto, não lhe parece uma boa ideia? Pelo menos deve ser feita com alguma ponderação e se calhar de uma forma mais dirigida e mais, como se chama-se, mais target e não tão... Não estou a par da proposta. Não, ainda não sabemos pormenores. Isto pois. Foi uma intenção deixada, uma garantia deixada pelo Presidente do Banco de Fomento. Portanto, a avançar será com muitas restrições. Pois. Eu diria que a avançar devia ter como objetivo ser dirigida a públicos que nós sabemos que têm dificuldades adicionais e que muitas vezes pessoas mais desfavorecidas, famílias com filhos, que têm dificuldade em famílias com jovens, procurar, claro que isso tem trade-offs, deve ser feito com cuidado, mas parece mais indicado uma medida de natureza, por um lado, mais dirigida e, se possível, também mais temporária, numa situação de dificuldade e não tornar aqui um instrumento permanente que cria riscos adicionais. Só por curiosidade e também para quem nos ouve possa perceber, as medidas dirigidas à habitação parece que nunca funcionam. Desculpa a linguagem muito direta. Não funcionam porque nunca lhes dão tempo, não funcionam porque não são boas, porque é que não, ou afinal de contas funcionam, mas a ideia com que todos ficam é que elas não funcionam. Há um grande problema de base, é que no curto prazo o estoque de habitação está fixo. E portanto leva tempo a... No curto prazo não se consegue, por mais que conseguimos, que se damos mais apoio a uns, estamos a facilitar que uns compram casa, mas como o estoque de habitação está fixo, se há uns que conseguem adquirir mais facilmente, há outros que vão ficar pior, não é? Portanto, não há forma de resolver isso no curto prazo do problema da habitação. Portanto, isso aí, o problema da habitação tem que ser resolvido, pensar mais a médio prazo e muito do lado da oferta, criando mais condições para maior construção de habitação. Há medidas de curto prazo, muitas vezes até do lado da procura de mitigação de uma procura que venham de não residentes, que possam ser pensadas para aliviar a procura, não para acelerar a procura, porque assim estamos a agravar o problema, mas para mitigar a procura, se quisermos proteger os residentes de efeitos de aumento do preço da habitação provocada por não residentes. Não é? Há alguns países que testaram isso, há alguns países mesmo que a Espanha pensou avançar com isso, não sei agora em que ponto é que está, o Canadá mesmo por aí mesmo os não residentes de comprar habitação. Há países que introduzem restrições. Essas restrições fazem muitas vezes sentido num momento de crise habitacional no curto prazo, de evitar que essa procura adicional venha a acelerar. Podia ser um caminho em Portugal também? Em Portugal, eu não sei como é que ficou o caso em Espanha, por acaso é uma boa questão, mas em Portugal temos uma limitação nisso, é que nós não podemos limitar no contexto da União Europeia. Portanto, temos as regras europeias, portanto, grande parte do efeito... Mas a Espanha também tem as mesmas regras. Pois, mas a Espanha não será... Parte de eficácia em Espanha limita-lhes um pouco quem venha sobretudo do Reino Unido, porque há muitas pessoas do Reino Unido a comprar casas. É dirigida a cidadãos fora da União Europeia. Como eles têm que manter as regras ao nível europeu, limita muito a eficácia da medida, não é? Nós temos a entrada de brasileiros, mas interessa-nos fazer essas restrições? Quer dizer, há sempre, idealmente, a médio prazo, devíamos evitar esse tipo de restrições, deixamos o mercado funcionar, não é? Agora, nós percebemos é que no mercado da habitação é um mercado diferente dos outros, porque no curto prazo, que é um curto prazo que demora, neste caso, demora alguns anos a ajustar, podemos viver aqui numa situação de crise social dramática que não temos bons instrumentos para corrigir porque a oferta demora tempo a responder. Uhum. Enquanto a oferta demora tempo a responder, e se nós queremos proteger uma parte da população, pode haver instrumentos do lado da procura de forma temporária que suavizem este momento enquanto a oferta não responde. Aliás, isto aqui não estou a dizer isto, a própria OCDE há um ano atrás sugeriu no seu pacote de medidas esta possibilidade. Portanto, não é
é algo que parece não convencional, mas até instituições internacionais. Sim, sim. Normalmente nós economistas não gostamos de medidas, demasiadas restrições no mercado de habitação, não é? Mas num contexto de forte crise habitacional que cria um drama social significativo, temos que pensar em medidas extraordinárias de curto prazo que possam fazer sentido. Queríamos ainda falar sobre medidas como alívios fiscais. Temos o exemplo do IVA, descida para 6% na construção, que já está em vigor, mas continua a ser contestada porque muitos acham que este alívio não é refletido nos preços finais de venda. Concorda? O FMI defende vem também com esse ponto de vista devido à eficácia da medida. O essencial é perceber que a questão crítica não está no custo da construção, porque o preço das casas aumentou muito de uma forma que não é explicada pela evolução dos custos de construção. Então, os custos de construção também não evoluíram de forma tão diferente em Portugal e no resto da Europa, mas os preços das casas aqui aumentaram 170% e na Europa aumentaram 55%. Portanto, isto tem a ver com a tal dinâmica brutal da procura em Portugal e com o facto do setor da construção ter demorado a reagir. Agora, há a questão dos licenciamentos, é o facto de ser um processo, um problema que não se resolve no curto prazo e haver depois barreiras em termos de rapidez de licenciamento, de rapidez com que se urbaniza os novos terrenos para a habitação. Toda essa demora atrasa esse processo. E se não se resolver isto, todas as medidas que vamos fazer vão beneficiar os atuais proprietários. Então, quem tem os terrenos, quem são os donos dos grandes empreendimentos de construção, são os beneficiários últimos, porque todas as medidas que fazem isto têm como impacto subir o preço dos terrenos e eles é que beneficiam. Já agora, disse há pouco que esta crise tinha começado, suponho que disse 2015, ou Sim. Por volta disso. Sobretudo, começou de forma mais... 2015 foi o início da recuperação, mas foi de forma lenta, mas foi sobretudo de forma mais significativa a partir de 17, 18, 19, começou a sentir-se mais. O senhor foi ministro entre 20 e 22, se não estou em erro. Deixe-me perguntar-lhe assim, o que é que não conseguiu fazer que gostava de ter feito nesta área específica da habitação? Há aqui uma dimensão importante e interessante, é isso. O início da recuperação do preço das casas começa de forma... Ou seja, cai durante o período da Troika, o preço das casas. Depois há uma recuperação, mas ainda muito tímida, no 15, 17. Depois os preços das casas começam a aumentar até a pandemia, mas ainda não era um problema social grave generalizado. Este problema só se torna muito dramático a partir dos últimos 3 anos, depois da pandemia. Aí é que se torna, de facto, um problema muito... Portanto, continua a subir ainda muito mais, não é? Nessa altura em que estava como ministro, era um problema gerível? Ainda era um problema gerível. Aliás, eu tive ali uns trimestres durante a pandemia em que o preço das casas até estabilizou, até chegou a cair, mas depois recuperou rapidamente e entrou, desde que a pandemia acabou, começou a aumentar de forma muito acelerada outra vez. Então deixe-me perguntar-lhe um acrescento, que é, e que medida é que gostaria hoje de ver concretizada, que acharia que... Também lhe pergunto isto porque disse que no caso da habitação tinha que haver planeamento estratégico. Os portugueses nem sempre são muito bons nisso, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, que é o que é que era urgente para além do que está feito. Não era uma área que estava na sua alçada direta, competência, mas eu penso que os diversos governos têm procurado fazer isso, que é criar condições para facilitar a urbanização de terrenos, ou seja, de sítios onde se pode construir para a habitação. Isso vai ser crítico e para responder a esta evolução da dinâmica de crescimento da população, e sobretudo na grande área de Lisboa, isso vai ser muito importante. Depois, tudo que possa ser feito na rapidez no licenciamento das novas construções, também é extremamente importante. Ajuda, claro. Falamos agora de juros, que é importante para esta questão da habitação também, mas antes, inflação. Os últimos dados do INE para Portugal indicam que um recuo ligeiro de taxa de inflação em junho para 3,2%. Ainda assim, continua um valor muito elevado. Sim, o aumento da inflação reflete o contexto da crise do Médio Oriente, não é? Portanto, começou a aumentar a partir de março.
Mas temos aqui um fenómeno para dar um pouquinho de contexto, até ao início da guerra do Médio Oriente, a inflação na Europa estava à volta dos 2%. Estava numa situação praticamente tinha estabilizado, estávamos numa situação, tínhamos resolvido o problema anterior, o problema do que começou com a guerra de agressão da Rússia à Ucrânia, que fez aumentar muito o preço da energia. O pico inflacionista. E tínhamos acabado de resolver esse problema no último ano. Temos uma situação que ainda é positiva na Europa, que é um quadro de expectativas dos agentes económicos, das famílias, de que a inflação ancorada nos 2%, portanto, isso é muito importante para navegar estas situações mais difíceis. Agora, com o surgir da crise no Médio Oriente, a inflação aumentou de forma expressiva, passou dos 2% para um pouco mais de 3%. E agora, desde que chegou aqui o acordo e agora está aqui o preço do petróleo a baixar novamente, há aqui alguns sinais de que possa estar agora a estabilizar ou mesmo a cair. O preço já o número do preço da inflação na zona euro baixou no último mês face ao mês de maio. Portanto, há aqui uma perspectiva de que o preço da inflação possa que a inflação possa estabilizar e começar mesmo a voltar a cair e aproximar-se de 2%. Mas ainda há muita incerteza. Exatamente. Portanto, isso é um dos grandes problemas. Nós não sabemos ainda... A situação envolve todos os dias no Médio Oriente entre as negociações, que de repente há acordo, depois não há acordo, e e portanto, há uma incerteza ainda extremamente elevada sobre o que é que se vai passar. Sabemos que, por um lado, o preço do petróleo já caiu bastante, até mais do que seria expectável, caiu face... Para situar, o preço do petróleo estava perto dos 60 e tal dólares antes da guerra, chegou a subir até aos 120, ali em março, e houve períodos em que teve à volta, acima de 100, e agora já está nos 70 e picos dólares. Agora já está quase a níveis próximos pré-conflito. Isto aqui pode ajudar, claro, a contribuir para... vai ter um impacto, se isto permanecer assim, vai ter um impacto decisivo para começar a inflação a começar a abrandar a reduzir nos próximos meses. Há aqui um dado que também não é só o preço do petróleo, é também como é que o preço do petróleo afeta também a questão do preço do gás. Do gás de efeito pelo Golfo também é importante. Como é que isso afeta também os produtos refinados, como é que gasolina, afeta também gasóleo. Os fertilizantes, dependem muito do preço do gás, como é que isso depois daí afeta os preços agrícolas. Portanto, ainda há uma certa incerteza como é que isso, até que ponto é que afeta bens tão importantes como os bens alimentares e no nos fundo, próximos a economia, meses. Não é? Portanto, há aqui um efeito que ainda não é óbvio, enquanto no preço do petróleo, sendo uma situação muito incerta, mas por enquanto já corrigiu muito em baixa, não é tão óbvio que nos outros bens isso se faça assim de forma tão automática. Mas já sentimos alguns efeitos, se olharmos para os reflexos nas taxas de juros, e até para o discurso da Presidente do Banco Central Europeu, já é um discurso um bocadinho diferente quando vem aqui ao Fórum do BCE em Sintra, já começa a referir a hipótese, a referir que estamos num contexto diferente, em que já não é claro, já não aponta de forma tão clara novas subidas de taxas de juros. Os próprios mercados financeiros já assumem apenas mais uma subida da taxa de juros este ano por parte do BCE. E as próprias Euribors a 12 meses já estão entrado em queda. Ou seja, portanto, as famílias que têm contratos, por exemplo, com a Euribor a 12 meses, ainda vão sentir, durante alguns meses, o aumento das prestações, porque isso ainda vem de contratos que estavam no contexto anterior. Claro. Mas aquilo que já se espera agora das Euribor para o futuro a 12 meses já é menos do que se esperava há um mês atrás. Portanto, já está e o professor acha que ainda teremos um segundo aumento das taxas de juros este ano? Agora, existe o que os mercados neste momento antecipam é mais uma subida, provavelmente em outubro, das taxas de juros. Claro que vai tudo depender de forma crítica do que é que acontece no conflito do Médio Oriente e se o preço do petróleo se mantém a este nível ou se volta a aumentar. Sabemos que há uma grande pressão por parte da administração americana, porque vai ter eleições e querer chegar a um acordo e querer evitar que o conflito afete significativamente os preços do petróleo, porque tem um impacto decisivo no eleitorado americano. Há aqui nos próximos meses um grande incentivo da administração americana em procurar garantir que há de facto um acordo.
Mas é só incerto e tão volátil que não sabemos muito bem o que é que pode acontecer. Mas se manter o preço do petróleo, é possível mesmo que, se os preços do petróleo mantiverem-se a este nível, baixaram mais do que era antecipado, para os tais cerca de pouco mais de $70, é possível que nem se justifique um novo aumento da taxa de juros. Até acho que o aumento que houve anteriormente não era justificado, não se deve. E como se reconhece, e a própria Presidente do Banco Central reconhece, europeu, ela procurou justificar porque é que aquele aumento, e está um bocado... Logo na abertura está a jogar um bocadinho à defesa porque é que queria justificar, mas aquele aumento não é muito óbvio porque é que seria necessário. Quando se reacha um choque inicial lá da oferta, o aumento nos preços, o aumento da inflação é inevitável, não vale a pena estarmos a criar a deteriorar as condições económicas para evitar esse aumento que é inevitável, que tem a ver com o aumento de um preço da matéria-prima. Nós temos que estar preocupados é sempre com os efeitos da inflação a médio prazo e perceber se está a afetar as expectativas inflacionistas, e aí é que o Banco Central, se começar a afetar isso, é que tem que começar a atuar. Mas tentar corrigir o problema inicial é inevitável. O preço do petróleo aumentou, não há nada a fazer, temos que deixar o primeiro choque. Acha que o BCE se precipitou com este aumento de 25 pontos base em junho, o maior aumento em 3 anos? Eu, a meu ver, acho que foi desnecessário, não devia ter. Eu penso que foi mais uma questão de sinalização. O BCE quis sinalizar que estava preparado para atuar rapidamente, dar confiança aos mercados que não iria que iria combater a inflação com determinação. Permitir desvios no fundamento da inflação, não é? Que queria combater a determinação e que não iria deixar o problema agravar-se, mas eu penso confesso que a meu ver, não era necessário ter feito naquela altura. Também não foi demasiado grave, foi só apenas um aumento de 0,25. Claro que afetou um pouco as expectativas para o futuro de novos aumentos, mas não teria sido necessário. E o que é que achou da prestação, da presença de Kevin Warsh no Fórum do BCE? Foi a primeira aparição pública do novo presidente da Fed. Não deu nenhuma novidade, disse aquilo que já se esperava, não saiu do quadrado. E até reafirmou, em resposta ao Donald Trump, a independência da Reserva Federal. Este é um discurso para conquistar a confiança dos mercados? Sim, ele está numa posição extremamente difícil. Nós sabemos que ele foi nomeado pelo presidente americano na expectativa que vai obedecer às ordens do presidente americano, portanto, mas ele ao mesmo tempo tem que tentar mostrar aos mercados e a todos os agentes económicos que isso não é assim, para manter a credibilidade da política monetária e para conseguir combater também a inflação de forma eficaz nos Estados Unidos. Portanto, se começa a haver muitas dúvidas sobre como é que o Banco Central americano vai reagir, se necessário, como é que decide, não é? Como é que decide, começa a tornar mais difícil a atuação do Banco Central americano. Eu penso que o que ajuda o presidente do Fed, ele terá sempre sob muita pressão do presidente americano, mas o que acaba por ajudar é que a maioria do comitê que decide as taxas de juros não é dominada pelas pessoas nomeadas pelo presidente americano. São pessoas que são independentes, que vêm dos diferentes bancos regionais, de outras pessoas nomeadas anteriormente, e, portanto, essas pessoas é que acabam por condicionar a política monetária de forma mais... E acha que o mercado compreende isso? Ele pode ser importante em momentos de que o presidente... Ele de alguma forma, os que foram nomeados pelo atual presidente americano e que estariam... Portanto, que teriam que a expectativa que tivessem que obedecer às orientações do presidente americano são uma minoria que não tem um poder determinante nas decisões sobre as taxas de juros. Não deixa de ser importante do ponto de vista comunicacional e do ponto de vista da liderança da instituição, o presidente americano, e sobretudo em contextos mais de crise, é também uma figura que pode ser determinante. Mas na decisão das taxas de juros em cada reunião, não é ele que tem a maioria, vamos ver como é que ele vai conseguir navegar, porque todos os votos são conhecidos, quem é que votou para subir ou descer a taxa de juros, e portanto se ele vai estar a votar constantemente em minoria ou não, e como é que vai ser, se for ou não as pressões do presidente americano. Um dos estudos mais discutidos este ano foi o da imigração, que defendia que a maioria dos imigrantes são altamente qualificados e que são estes que estão a puxar quer pela produtividade, quer pelo crescimento nos países onde se encontram. Estas conclusões aplicam-se direitinho a Portugal ou não?
Há uma dimensão que é importante relevar. Portanto, nós sabemos, o que o estudo mostra, e que também era muito conhecido, no contexto da economia americana, então isso é muito conhecido, que os imigrantes são determinantes para o crescimento económico, não só para o crescimento da economia de forma de haver mais trabalhadores, mais produção económica, mas também para o próprio aumento da produtividade e da inovação. Muitos dos imigrantes, sobretudo os imigrantes mais qualificados, que acontece muito nos Estados Unidos, mas também em muitos países europeus, contribuem para... São normalmente pessoas bastante dinâmicas, com grande capacidade de promover inovações. Nós conhecemos boa parte dos grandes líderes de inovação nos Estados Unidos são os próprios imigrantes ou filhos de imigrantes, portanto, que trouxeram esse contributo para a sociedade americana. Silicon Valley tem muitas pessoas de fora da América. E depois, aliás, a maioria são pessoas que vêm de fora da América, da Europa, da Índia, da Ásia. Qualificações que vêm com isso tudo, não é? Uma bagagem boa. E esse estudo que diz é que se formos olhar para trabalhadores não qualificados, o impacto que diz é que é neutro. Ou seja, tem um impacto positivo na economia, mas na produtividade é neutro. Ou praticamente nulo. Se forem imigrantes qualificados, tem um impacto positivo na produtividade. Portanto, não é só no crescimento económico, mas também na própria produtividade. Portugal tem tido uma imigração que no passado era sobretudo não qualificada, mas tem conseguido atrair cada vez mais trabalhadores qualificados. Portanto, isso é algo que pode ser importante no futuro. Agora, temos trabalhadores qualificados com diferentes tipos de inserções, não é? Alguns são apenas os tais nómadas digitais, outros são trabalhadores qualificados a diferentes níveis que vêm... Mas Portugal tornou-se, e isso acho que temos que olhar isso de forma positiva, tornou-se um país muito atrativo para vir mesmo para trabalhadores qualificados virem de toda a Europa. Nós atraímos agora trabalhadores qualificados europeus, até americanos, e isso vê-se nos números das estatísticas do que é recente, que publicou recentemente, de pessoas de todo o mundo a vir querer localizar. Claro que, e não deixo de sublinhar com o que falámos há bocado, não deixou de criar algumas tensões sociais, não é? Portanto, isso é importante também ter isso em consideração. Mas tem um contributo, e aqui há um aspecto importante, para Portugal, é importante não só esse contributo, como esse estudo refere, para o aumento da produtividade, que é um dos grandes problemas de Portugal, relativamente baixa, a produtividade ainda é muito baixa comparando com o nível europeu, apesar do crescimento da economia, que referimos, do crescimento da economia na última década, ter sido suficientemente acima da União Europeia, cerca de 1 ponto percentual acima da União Europeia em média, termos os salários também a crescer a um ritmo maior do que na União Europeia. Ainda temos a produtividade e os salários a níveis bastante baixos. Também partimos de uma base baixa, não é? Ainda temos muito. E, portanto, é fundamental para isso, mas os imigrantes, no caso de Portugal, também são absolutamente determinantes para a própria sustentabilidade do país, sustentabilidade económica e financeira. Ou seja, nós temos um dos problemas mais graves de todo o mundo de envelhecimento da população. Os próximos 15, 20 anos vão ser extremamente difíceis de gestão em termos de envelhecimento da população. É um dos países que mais vai... Não só já somos os países mais envelhecidos, mas nos próximos 15, 20 anos esse processo ainda vai continuar. A propósito disso, deixe-me acrescentar mais alguns dados para a conversa. O Expresso avançou esta sexta-feira que mais de 160 mil imigrantes abandonaram no último ano a Segurança Social. Entretanto, o Ministério do Trabalho já veio responder que há uma relação positiva, porque não só quem contribui, a população imigrante que contribui, está a contribuir mais, talvez se explique com o trabalho qualificado, os trabalhadores qualificados, e aumentou. Portanto, há mais entradas de imigrantes para a Segurança Social, apesar destas saídas enormes. Aqui o que nós queríamos saber é se isto não serão efeitos ainda das alterações à lei da imigração. Ainda há ali dimensões que ainda temos que olhar para os números com alguma cautela, porque ainda há muitos ajustamentos que são feitos, porque muitas vezes não sabemos, quando olhamos para a evolução da imigração, o que é uma coisa meramente administrativa que os números estão agora a captar, o que é que chama... Limpeza de bases de dados. E, portanto, isso ainda há ali, quando se olha para as estatísticas, quer da população, quer do emprego, ainda há números que não são ainda muito claros, não é? Porque como é que o emprego tem estado a continuar a crescer muito este ano e no ano passado, portanto, mas como é que isso é compatível com a ideia de que a imigração tem estado a cair? Há ali dados que ainda é preciso
ver com mais cuidado e ver que vão alguns deles ser ajustados do próprio PIB, né? Já disse que o próprio PIB ia ser ajustado em função da evolução que fez para a população. Mas há um dado importante, é que nós sabemos, e os números sugerem isso, é que os imigrantes que vêm para Portugal são, sobretudo, pessoas em idade ativa e uma grande maioria deles está a trabalhar e a contribuir. Vêm para trabalhar. Portanto, e os números são muito claros em relação a isso. Está a trabalhar, a competir por um país melhor e ainda por cima não tem grandes despesas, ou seja, como estão em idade ativa e são jovens, não há despesas de saúde, Exato. E portanto são fundamentais nesta altura. Não é? São determinantes, ou seja, ajudaram a garantir que a população, sobretudo a população que neste momento, o que nós vemos é que a população de imigrantes são pessoas, no caso, nos 30, entre os 20 e os 40, e que evitou que nestes segmentos, nestas faixas etárias, houvesse uma queda drástica. Isso é fundamental para um conjunto importante de setores da economia, não é? De setores da construção, setores da agricultura, setores do apoio social, vários setores da economia estariam neste momento em grandes dificuldades se não fosse. E depois mesmo os serviços que eram necessários prestar à população que ficariam em falta, não é? Mantendo-nos em Sintra, mas mudando um bocadinho de tema, esteve também em debate a inteligência artificial, com um académico israelita a alertar que ela já tem capacidade de criar sozinha cartelização e manipulação de mercados. Dentro e fora do palco ouviu-se muita coisa sobre regulamentação, mas neste concreto da inteligência artificial, não é só Portugal e Europa, diria, andamos sempre a correr atrás, como se costuma dizer, ou não? Há várias dimensões, não é? Um ponto importante é que a inteligência artificial tem tido um impacto muito forte na economia americana no último ano. Ou seja, há estimativas que apontam que cerca de metade de todo o crescimento da economia americana tem a ver com o setor tecnológico, em particular o setor ligado à inteligência artificial. O que também pode ser perigoso? O que pode ser perigoso, há várias dimensões. Depois há as dimensões que isso tem depois temos que ver a prazo sobre o mercado de trabalho e sobre o emprego e como é que isso tem. Mas está a ter um impacto, neste momento, muito forte na economia, não só na produtividade das próprias empresas, mas também no investimento. E no PIB. E depois no PIB, porque cerca de metade do PIB americano, do crescimento da economia americana, é explicado portanto, tem havido investimentos de forma massiva em data centers, na área da inteligência artificial, e isso é um dos primeiros impactos que está a ter. Depois ainda há algo que ainda tem que se perceber melhor, é que na economia americana que tem tido também um impacto no mercado de trabalho, mas embora na economia americana tenha havido várias coisas que estão a afetar muito o mercado de trabalho, uma delas é também a contenção da imigração, mas uma delas é que tem havido relativamente poucas contratações e é um mercado um pouco estagnado, há poucos despedimentos e poucas contratações. Que não é um mercado também não é muito favorável para os jovens que vão sair da faculdade, porque há poucas contratações. E a dúvida é se está a ter um efeito no recrutamento de jovens qualificados. Portanto, isso é a grande preocupação neste momento e uma preocupação dos responsáveis americanos, mas também agora europeus. E isto pode servir como espelho. O que está a acontecer agora nos Estados Unidos virá a acontecer mais tarde, porque nós estamos atrasados, obviamente, na Europa. Exatamente. Portanto, isso é a grande dúvida, é que áreas vão ser mais afetadas e como vão ser afetadas, qual é que vai ser o impacto disso, não só no PIB e na produtividade, mas também depois no mercado de trabalho. E nós há aquelas números que já a gente se refere, que há determinadas áreas como os programadores, os contabilistas, os novos, até na área da advocacia, falam-se que há determinadas áreas vão, sobretudo os lugares de entrada, estão a ser substituídos muito pelo efeito da inteligência artificial. E que há outras profissões que não, muitas vezes elas mais que exigem, surgem. E há outras profissões que surgem. Este tema é muito interessante e vimos pela primeira vez os economistas sempre foram muito otimistas sobre o impacto das inovações, ao contrário do resto da sociedade, sempre olharam para a história económica e viram sucessivamente pessoas altamente preocupadas com os efeitos da inovação, desde a revolução na mecanização na agricultura, na industrialização, sucessivamente as pessoas muito preocupadas com o efeito que iria o desemprego aumentar de forma massiva, mas o desemprego nunca aumentou muito. Portanto, temos durante séculos o desemprego relativamente baixo, apesar de revoluções drásticas nas várias áreas, nos computadores, na eletricidade, em vários setores, que dizimaram setores inteiros, mas foram criados
novos empregos em novos setores. Os economistas sempre viram crescimento nas quebras de ciclo. Exato. Portanto, percebia-se que todas estas revoluções tecnológicas iam ter impactos positivos na economia, mas que iam destruir determinados setores, mas os empregos iam ser criados noutros setores. Agora começa-se pela primeira vez a perceber, bem, até que ponto é que não estamos a atingir um ponto em que o avanço da tecnologia de tal ordem que, sobretudo a inteligência artificial, depois combinada com a robótica, não nos vai substituir em tantas áreas que torna-se a dúvida saber se há empregos que se podem criar em outras áreas suficientes para absorver grande parte da população. A população ativa? Grande parte da população ativa. E torna-se essa dúvida, e isto até os economistas, que eram os mais otimistas sobre esse processo, estão neste momento, existe uma grande preocupação sobre o efeito que isso pode ter, não é? Certo. De qualquer forma, um outro economista-chefe da OpenAI sublinhou na altura que estas novas tecnologias também podem, de facto, fazer a disparar a capacidade de trabalho, sublinhando que ainda é subestimado o impacto no PIB. Estava a falar disso no caso nos Estados Unidos. Ou seja, nós na Europa ainda não estamos a viver o real boom nas empresas. Ainda não estamos. Na Europa há duas dimensões, que é em termos da inovação que está a ser feita, dos setores por um lado, isso está a ser essencialmente feito nos Estados Unidos e também na China. A Europa tem mas muito, muito menos. Mas nós temos boas condições na Europa para incorporar, não como quem está a fornecer os novos serviços, mas incorporar nas nossas empresas os efeitos da inteligência artificial. Ou seja, temos uma mão de obra qualificada, consegue facilmente integrar isso. Agora, a dúvida é saber se estamos a fazer isso com a mesma rapidez que os Estados Unidos. O estudo que referiu é que na Europa ainda estamos bastante atrasados, mesmo naquilo que nós temos capacidade de fazer, que é integrar e usar intensivamente a inteligência artificial nas empresas. E esse atraso tem a ver com o excesso de regulação da parte europeia? Isso é uma boa questão. Até que ponto é que uma parte pode ser atribuída ao excesso de regulação? Até que ponto há aqui uma dimensão que também tem a ver com... Sempre se referiu que a sociedade americana é uma sociedade mais rápida a adotar mais receptiva à inovação. As novidades é uma população... Tem uma capacidade de risco diferente. Tem uma população normalmente mais jovem, mais aberta à inovação. Nós temos uma população mais envelhecida, mais resistente, mais conservadora. Portanto, até que ponto é que isso tudo não afeta a rapidez com que é feita? Mas a regulamentação pode ser, em algumas áreas, um entrave a... Mas vai ter que haver regulamentação necessariamente nesta área. Sim. É inevitável. Também pode estar relacionado com alguma rigidez laboral? Isso é outra... Algumas entidades apontam a rigidez laboral como algo que pode condicionar a rapidez com que se faz integra estas novas tecnologias. Mas, mais uma vez, nós temos que olhar para a inteligência artificial dos dois lados. Não interessa-nos só o impacto económico do PIB, mas também as dimensões sociais também são importantes e tem que haver aqui um equilíbrio que é importante. E haverá custos sociais, certamente, não é? Exatamente. Depois há dimensões importantes, haverá custos sociais, mas é muito importante para os países e para as sociedades e para os responsáveis políticos evitarem ao máximo esses custos sociais. O objetivo da sociedade não é o crescimento do PIB per si, é o bem-estar da sociedade. E o crescimento da economia só nos interessa na medida em que está ao serviço de melhorar o bem-estar da população. Queremos olhar também para as novas regras do orçamento da União Europeia para o período 2028-2034, portanto, já não falta muito para entrarem em vigor. Já aqui tivemos o Ministro da Agricultura há alguns meses a contestar a diminuição de verbas para Portugal. O senhor também já criticou a integração da coesão e da PAC num único fundo, porque vai gerar desigualdades. Acredita que ainda é possível alterar estas regras? Estamos agora na fase crítica da negociação, portanto agora acabou mesmo agora a presidência do Conselho Europeu que era de Chipre, que propôs algumas alterações não muito substanciais, propôs um pouco reforço dos pacotes nacionais. A proteção dos pacotes nacionais e o corte numa parte que era da propriedade, mas só referi-me um pouco aqui porque é uma proposta de orçamento muito interessante porque traz grandes novidades. Não é? Por um lado, uma das grandes novidades é que cria um grande novo fundo para a competitividade da União Europeia, com muita ênfase nas novas tecnologias, na defesa e na segurança e na descarbonização, obviamente. Este passa a ser um elemento central
do orçamento da União Europeia, dos cerca de 2 trilhões, 500 mil milhões são, portanto, quase um quarto, são deste fundo, de Europeu para a Competitividade. Portanto, isto passa a ser uma verba muito importante, mas para criar este fundo, que é um fundo gerido centralmente pela Comissão Europeia, que não é distribuído por cada um dos países à partida, todos podem concorrer de forma competitiva, portanto, para criar este fundo muito grande, que mais duplica as verbas para estas áreas, para áreas da competitividade, defesa e segurança, e corta-se nas verbas para a coesão e para a agricultura. Portanto, o que nós chamamos dos pacotes nacionais. As verbas que são à partida afetas a cada um dos Estados-membros. E, portanto, os pacotes nacionais, em percentagem do PIB desses países, caem mais de 25%. Portanto, o que se faz, esses pacotes nacionais têm uma queda significativa em percentagem do nosso PIB, o que vai significar que no próximo quadro, entre 28 e 34, as verbas para afetar a coesão e a agricultura vão sofrer grandes reduções. É de esperar que... E a distribuição do fundo vai depender, é um concurso, vai depender da concretização de marcos e metas. Exatamente. Há uma dimensão importante, por um lado, o tal fundo da competitividade passa a ser gerido não pelos Estados-membros, mas pela Comissão. Centralmente. E a preocupação deixa de ser, não é ao contrário dos fundos para a coesão, que a preocupação é as regiões mais favorecidas e garantir a sua desenvolvimento e coesão e como é que se convergem para o nível europeu. Este fundo para a competitividade tem uma lógica totalmente diferente. Tem uma lógica de competir com os Estados Unidos e com a China. Portanto, é um fundo que vai se dirigir às zonas mais avançadas e mais desenvolvidas e mais tecnologicamente na economia europeia. E, portanto, torna difícil países como Portugal... Era isso que eu ia perguntar. São más notícias para Portugal? Todo esse cenário que traçou são más notícias para Portugal? Desse ponto de vista, não é o ideal para países como Portugal, que não são tão fortes na área da defesa, não são tão fortes nessas áreas tecnológicas e que têm que se preparar, portanto, desde já para tentar mobilizar-se para competir, porque vão ter que competir em igualdade de circunstâncias com os outros. Portanto, não têm verbas garantidas à partida. E os pacotes nacionais, e que tem a ver com aquela parte dos pacotes nacionais, os tais que sofrem uma redução superior a 25% em porcentagem do PIB, passam a ser um pacote único. Enquanto antes havia verbas, os dois maiores pacotes, um para a agricultura, tal, a PAC, e outro para a coesão, e em particular com a preocupação das regiões mais favorecidas, agora, em vez de haver estes dois pacotes, passa a haver um pacote único, onde estão todas as verbas, e os países têm mais flexibilidade para usá-las. O que é que isto na prática pode implicar? É natural que haja uma grande pressão para não cortar no rendimento dos agricultores. Portanto, a parte dos rendimentos dos agricultores vai ser em grande parte, a pressão política vai ser para procurar preservar essa dimensão, porque é uma coisa que se faz sentir muito mal no documento. O que pode estar aqui muito sacrificado são os investimentos estruturantes na área da coesão. Portanto, isso é numa altura em que nós precisamos muito de investimento público, porque nós só temos recuperado o investimento público baixo das últimas 2 décadas, temos que recuperar também do facto o investimento público agora passa no contexto do crescimento da população, muda radicalmente a forma como olhamos para o investimento público. De repente é preciso construir mais para responder a uma população maior. Enquanto antes era tentar manter o estoque de capital, porque a população estava estável, a partir do momento em que a população começa a crescer, nós temos que construir infraestruturas, mais infraestruturas de transporte, mais escolas, mais hospitais, todo tipo de infraestruturas públicas precisam de aumentar para responder a este crescimento da população. Esta não tem sido uma questão muito discutida em Portugal. Acha que o Governo já deu como adquirida a perda de fundos? Agora, é um processo que ainda está em negociação. Eu penso que os países da coesão em geral, não estou a falar em particular do Governo, mas penso que os países da coesão, de alguma forma, estão a lutar para tentar evitar uma redução muito grande, mas já admito que assumam como inevitável alguma redução desse, porque há aqui uma grande preocupação com a área da defesa, com a preocupação com a área da competitividade da União Europeia, e isto vai tudo para este grande fundo gerido pela Comissão. E na parte da área da defesa e segurança também há países do leste que também estavam na coesão que também apoiam esta prioridade
Também lhes interessa. Também lhes interessa esta dimensão. E todos nós, europeus, também percebemos esta preocupação crescida com a dimensão da competitividade europeia face ao... Eu diria que essa é a verba certa, digamos que aí sim nós vamos ter que todos crescer a nível europeu, não é? E como o orçamento não vai aumentar, ou vai aumentar de forma muito ligeira se excluirmos o pagamento das dívidas, para crescer tem que se sacrificar as outras áreas. Não é? Alguém tem que ficar pelo caminho. Nós estamos quase a terminar, mas ainda assim havia 2 ou 3 coisas que ainda gostávamos de ver consigo. Nas últimas semanas o Parlamento chumbou o pacote laboral. Pouco tempo depois o FMI veio defender a flexibilização dos despedimentos no país. É inevitável revisitar este dossiê da questão laboral? Eu penso que nesta fase, dado as dificuldades que houve e todo o processo, penso que não faz neste contexto agora sentido, no atual contexto, reabrir o tal processo. Não é? Portanto, porque não há condições políticas nem sequer há condições políticas. Também não é muito óbvio neste momento a necessidade de fazer alterações muito substanciais. Há sempre das coisas que podem tentar melhorar e afinar, mas não há um contexto político também adequado para conseguir fazer a aprovação, depois deste processo difícil que foi, durante este último ano, tentar alterar as regras sem se conseguir. Outra das questões teve a ver com a aprovação da prestação social única. Precisamos de mais decisões destas que simplifiquem a vida em geral, diria eu, mas que simplifiquem, no caso concreto, os apoios que o Estado dá. E haverá áreas em que isto é absolutamente necessário ou não? A prestação social única há uma dimensão importante que foi inscrita no nosso como compromisso no meio do programa de reparação e resiliência no PRR. Portanto, também era como condição. Havia um compromisso. E havia uma percepção de que havia setores da população que não tinham facilidade em acesso a determinadas prestações sociais. Portanto, era para procurar simplificar o acesso, criando uma prestação única e depois fosse mais fácil transitar entre as prestações conforme fosse evoluindo a situação dessas populações. Portanto, há situações que nós chamamos de algumas prestações cujo acesso sempre foi muito limitado face ao universo potencial de beneficiários. E, portanto, essa simplificação, por exemplo, um dos exemplos, sabia-se, por exemplo, que o próprio CSI, Complemento Solidário por Idosos, sempre abrangeu uma percentagem de pessoas muito inferior ao que era o seu potencial, não é? Portanto, e havia pessoas em condições de pobreza que não estavam a beneficiar abrangidas. Portanto, medidas que simplifiquem e tornem acesso devem ser simplificadas, mas ao mesmo tempo exigentes para garantir que quem beneficia são pessoas que precisem das prestações, de facto, não é? A fechar, gostávamos só ainda de saber a sua opinião sobre o fim do visto prévio do Tribunal de Contas para contratos públicos até 5 milhões de euros. Concorda com esta medida? Isso é uma questão interessante. Quer dizer, eu penso que tem que haver algum equilíbrio, algum trade-off. Acho que faz sentido esse aumento, um aumento do valor, até que montante é discutível, mas faz sentido um aumento. E 5 milhões parece-lhe bem? Parece-me um valor que faz sentido, ou seja, deve-se evoluir. Nós tínhamos um modelo mais restritivo, até no quadro europeu era um modelo mais restritivo em termos de autorização de visto prévio. Penso que faz sentido um ajustamento e depois ir avaliando a situação para perceber se é preciso novamente revisitar, mas precisamos de criar condições para que, não penso que esse seja o principal bloqueio no processo de contratação pública, mas precisamos criar condições a vários níveis para simplificar processos, não é? Portanto, e é um equilíbrio, porque não faz sentido para contratos de menor dimensão estar a sujeitá-los a um esforço administrativo adicional. Não é? Estamos a chegar ao fim, terminamos sempre pedindo aos nossos convidados que escolham uma música que seja do seu particular agrado. E pergunto-lhe por isso se quer revelar-nos a sua escolha e explicar um bocadinho o que é que o levou a fazê-la. Eu confesso que não tinha pensado numa música antes de ir para cá, mas o meu filho estava a ouvir uma música que era uma música do Caetano Veloso, que era Foi Bonita a Festa Pá. Essa música é num contexto muito particular, do contexto da altura do 25 de Abril e do contexto. Mas é uma música que é interessante também no contexto atual, sobretudo no contexto do desafio, não sei, já num contexto muito diferente, num contexto do desafio para as democracias europeias. Portanto, nós sabemos que neste momento voltamos a ter um período, houve aqui um período
de algumas décadas, com um certo consenso sobre o modelo de democracia liberal que era acolhido pela maior parte da população, e que agora se voltou a um período em que voltou a estar em causa o que é que vemos, por um lado, nos Estados Unidos, a ser posto em causa o que seria um Estado com as regras democráticas, com a separação entre os diferentes poderes e com limitações ao poder executivo para garantir que há mas também sentimos esse risco na Europa. Portanto, a dimensão da sociedade em que queremos viver e do modelo político que queremos viver voltou a ser algo que voltou a ser discutido, não é? Portanto, algo que nós pensávamos que estava de alguma forma estabilizado, não é? Havia o tal célebre livro do Fukuyama que dizia o fim da história neste momento, sobretudo para pessoas da minha geração que sempre viveram num contexto democrático, isso passa a ser novamente uma preocupação no mínimo. Muito bem, fica feita a escolha musical de João Leão, ex-ministro das Finanças, nosso convidado de hoje, a quem, obviamente, agradeço. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Oscar Viana, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Rita Gonçalves. O Dúvidas Poucas fica agora disponível em podcast, no YouTube e sempre no site da Renascença. Até para a semana. Boa semana.